pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, tudo direitinho com vocês? Hoje estamos aqui, eu e minha esposa. Nós hoje vamos falar de algo muito importante mesmo. Talvez uma das coisas mais importantes que tem que ter em uma família, em uma casa. E o que é? Oração. Oração. O que é oração? Falar com Deus. E não é pedir a um, a outro, não, é você falar direto. Deus nos dá acesso direto a Ele para falar com Ele. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, né, Fro? Isso. Nós vamos falar sobre isso hoje de uma maneira simples, tranquila, mas que você vai ver como é bom e eficaz na nossa vida. É isso? Aí. Um certo dia a gente tomou a decisão de todos os dias praticar a oração juntos. Falar Sim. com Deus, né, amor? Sim, em família. Falar com Isso Deus. mudou a nossa vida de uma forma sobrenatural. Nos pequenos e grandes detalhes, nós podemos contemplar a presença de Deus, os milagres acontecendo, portas abrindo, aonde não tem nem parede. É verdade. Mas Deus, Ele se manifesta de uma forma sobrenatural quando nós convidamos o Espírito Santo para repousar na nossa casa. E isso tem feito do nosso casamento, da nossa família, uma família estruturada, uma família forte para enfrentar qualquer batalha. É verdade. Gente, olha, isso é muito sério, porque o que a minha esposa está falando é real, tá? A gente vive isso, vive em oração, vivemos falando com Deus, porque nós, de certa forma, se você for analisar, nós temos uma dependência. Verdade. Uma dependência em falar com Deus, em ouvir a voz de Deus. E nós queremos todos os dias estar falando com Deus, porque todos os dias Ele tem algo para a gente. Às vezes não tem naquele dia, mas no outro dia tem. Às vezes uma tempestade que você passou hoje, amanhã Ele vai te mostrar que não é nada. E a Pra ele, oração, não. né, amor? A oração se tornou o nosso abrigo, o nosso refúgio. A nossa fortaleza, E né? muitas das vezes nos falta palavra, mas Deus, Ele conhece os seus filhos. Ele sonda o nosso coração. É verdade. E quando você quer falar com Deus e te faltar palavras, não se preocupe, porque Deus sabe o que se passa no seu coração, Ele sabe a sua necessidade, mas é necessário você dar o primeiro passo, porque eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é um cavaleiro por excelência. Verdade. Ele não entra sem você abrir a porta. Olha, cavaleiro por excelência, Verdade. muito bom. Ele é educado, né, Ilse? Ele é educado. Ele é gentil, ele não entra invadindo a sua casa, não. Ele quer que você abra a porta da tua casa, do teu coração, para ele fazer morada. E como que é bom quando o Espírito Santo faz morada na nossa casa. A nossa casa fica leve, fica limpa, fica totalmente protegida das doenças, fica uma calmaria, né? Essa relação entre eu, minha esposa e eu, e meu filho, o Espírito Santo, ele enche a nossa casa de sabedoria. Isso aí, eu costumo dizer que a oração é como um remédio. Você vai no hospital quando você está sentindo alguma coisa e lá um médico te dá um remédio para te curar, para tratar aquela ferida, para tratar aquela doença. E a oração, ela é o nosso remédio. É necessário, é algo necessário a gente fazer todos os dias, falar com Deus, porque isso acalma a nossa alma. A gente fica leve. Um momento de angústia, quando a gente abre a nossa boca, liga nossos pensamentos aos céus, Deus, Ele começa a agir na nossa vida, acalmando, em primeiro lugar, o nosso coração. É verdade. E a gente vai se fortalecendo no momento da angústia. No momento da angústia, no momento da aflição, nós temos alguém para clamar e resolver, que quando a gente entra em oração, quando a gente tem essa ligação direta com Deus,
Ele resolve, Ele diz o que você vai fazer, Ele envia anjos para te proteger, né? E a nossa casa, gente, é algo tão maravilhoso, a casa fica leve, fica tranquila. É isso que Ele faz nessa família. Calma o coração, fica tranquilo, Deus está no controle. A gente entende assim, só que Ele fala assim, eu estou no controle, fiquem tranquilos. É verdade. É isso? A oração é isso, é o remédio para todas as doenças, é a oração que acalma a nossa alma, é a oração que acalma um esposo que é agitado, é a oração que acalma uma esposa agitada, os filhos agitados, uma casa agitada. A oração acalma. Então, isso é o segredo, né? É o segredo. O nosso foco, o que a gente quer passar para vocês que estão nos vendo nesse momento, é que se você quer mudança, se você quer uma vida regada, se você quer uma vida em santidade, você tem que buscar. E como é que busca? Orando ao Senhor. Falando com Deus. Falando com Deus, tendo diálogo com o Senhor. E Ele ouve. O Deus que servimos é um Deus que ouve, que fala, que age, que tem poder sobre as nossas vidas. Foi Ele que nos criou. É isso que queremos passar para você. Se há algum problema, se há alguma enfermidade, se há algo que está atrapalhando a sua felicidade, a sua paz interior, clame, busque ao Senhor através da oração e você vai ver que Deus vai fazer a obra. E não precisa palavras bonitas, né, amor? Não Seja precisa natural. Português, Deus não olha isso, né, amor? Muitas das vezes falta até palavras. É verdade. Para que a gente possa expressar realmente aquilo que está sentindo. Mas é necessário dar o primeiro passo. Tem o seu momento com Deus. O seu momento em que você abre o seu coração, como a palavra de Deus diz, né? Fecha a porta do seu quarto e fala com Deus. Verdade. E o nosso foco é esse. Se você está vendo esse vídeo, se você já pratica isso, mande para outras pessoas. Isso. Faça isso, divulgue e mostre para eles, olha, eu estava vendo esse casal aqui, é notório na vida deles a relação, a intimidade com Deus, e mande, faça a sua parte como missão, né? Seja missão nessa parte de oração, envie esses vídeos para que outras pessoas se fortaleçam e pratiquem o falar, o dialogar com Deus. É isso? Isso. Casal que ora junto permanece de pé. Isso pé. não é uma frase bonita, né, amor? Não. É uma frase vivida. Eficaz. Nós sabemos o que estamos falando. É verdade. Que possamos, através desse vídeo, tocar o seu coração. Por favor. Precisamos levantar famílias firmes na fé, famílias fortes em Deus. Em Deus. Que Deus possa abençoar o seu Amém. lar, a sua família. Em nome de Jesus.